O Dia do Idoso é comemorado em 1º de outubro, mas este ano, infelizmente, os mais velhos tiveram menos um motivo para comemorar. O Disque 100, Serviço de Recebimento de Denúncias sobre Violação de Direitos Humanos, registrou um aumento na violência contra os idosos. É sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, que números são esses? Que estatísticas que o Disque 100 trouxe que faz a gente ficar alarmado sobre a violência dos idosos? O Disque Denúncia registrou 33.100 denúncias, inclusive com violações e assim por diante. Nós hoje estamos perdendo somente para violações contra crianças e adolescentes. Lamentavelmente, os idosos passaram a ser as grandes vítimas da sociedade, o que é lamentável, não é? As pessoas hoje, infelizmente, falta cultura das pessoas para cuidar dos nossos idosos. As pessoas não têm uma consciência da fragilidade do idoso. Então, hoje a gente tem vários tipos de violência. Por exemplo, uma das violências os cartões de crédito, por exemplo, são os cartões de previdência social, que infelizmente os mais jovens pegam. Como o idoso tem dificuldade de ir até o banco, eles vão ao banco, pegam o dinheiro, gastam o dinheiro dessa pessoa idosa. O idoso, consequentemente, ele precisa de cuidados como remédios. Muitas vezes, quando ele vai, ele pressiona o neto, cadê o dinheiro para comprar um remédio? Lamentavelmente, o neto já gastou, ou a nora gastou, ou o genro gastou. Normalmente, é um pouco nessa proporção aí. Pois é, porque quando a gente fala em violência, a gente acaba pensando só em violência física, não, né? Eu acho que a violência psicológica é hoje um grande problema que nós temos, não é? Porque o idoso se sente muito aviltado, ele se sente muito indefeso. Ele muitas vezes acaba sofrendo essas agressões, ele não reclama por quê? Porque ele tem independência de ficar na casa. Ele, às vezes, o neto agride, ele poderia ligar para o Disque 100, mas ele não liga. Ou, às vezes, a nora agride, ele também evita ligar, o que é muito ruim isso. Isso por quê? Porque ele tem medo daqui um pouco, ele fala, bom, e se o meu genro for preso, se a minha filha for, se o meu neto for preso, como é que vai ficar a minha vida? Com quem eu vou ficar a partir daí? Como é que a família vai ficar em relação a mim? Então, esse problema psicológico na cabeça do deve ser uma coisa muito forte, muito sério. É bem semelhante, por exemplo, ao que acontece na violência contra a mulher. Muitas vezes a mulher não denuncia, porque também como é que vai ficar a vida dela depois? Se sente muito indefesa e como é que vai ser o dia de amanhã? E tem muitas situações, aí eu digo, aí como policial lá em São Paulo, que a gente acabou vendo. Muitas vezes a pessoa reclama. Quando a viatura chega na porta, normalmente você vai falar com o idoso e fala, não, eu me enganei, não era isso que eu pensei, ele realmente não me agrediu, quer dizer, ele tenta tirar a situação por menos. Como o caso dos casais também. Sim, eu exagerei, não deveria ter ligado, foi na hora da raiva, tal, mas eles me tratam muito bem aqui em casa. Isso por quê? Porque ele vê naquele momento, a condição dele perder a possibilidade de ter um teto. Assim como no caso, por exemplo, você acabou falando também da mulher. Tá? Exatamente por isso, com esta preocupação, nós entendemos que precisamos agravar os crimes praticados contra pessoas idosas, contra pessoas indefesas. Imagine, por exemplo, um menino com 18, 19 anos, normalmente aí esses meninos de academia, que às vezes se defronta com um avô de 60, 70 anos. Só o fato de pegar nos braços do avô, ou às vezes um desentendimento qualquer, já acaba machucando. Sim. Bom, exatamente por isso nós acabamos aprovamos um projeto que está na condição de plenário, já que nós estamos conversando com o presidente Rodrigo Maia, para colocarmos ainda este ano isso em plenário para que vá para o Senado, mas já passou em todas as comissões, inclusive na Comissão de Justiça, que ele agrava os crimes. É o PL 7769/2017, nós trabalhamos muito esse tempo quanto a isso, para que ele possa agravar os crimes, para que acabe, por exemplo, essa coisa da progressão, da pessoa ir, bom, mas não houve um flagrante, como é que fica? Não, nós temos que endurecer muito as penas contra a pessoa idosa. Então a ideia é que o crime contra o idoso seja tratado de maneira diferente. De maneira diferente. Do crime do adulto. Claro, ele seja um crime que seja agravado. E esse agravamento, o Código Penal traz uma série de agravamentos contra crimes dessa natureza. Então nós estamos trabalhando nesse projeto e eu tenho certeza que será aprovado. E o meu grande sonho é que talvez no próximo ano, se Deus quiser aprovando isso, no próximo ano ou já no outro ano, a gente tenha um número muito menor de agressões. Porque
O crescimento também de violência contra o idoso é um pouco proporcional também, porque o número de idosos está aumentando. É claro que o ideal seria um país sem nenhuma violência contra o idoso. Quando você pega, por exemplo, o árabe que diz, olha, o dia que você quiser ter uma família equilibrada, uma família com inteligência, uma família com informações, traga um idoso para dentro de casa, não é? Quer dizer, que é aquela pessoa que vai conciliar, que vai ajudar. O idoso dá trabalho? Claro que dá trabalho, uma criança também dá trabalho quando nasce. O idoso, na realidade, meio que um final de ciclo, um final de... Então é natural que ele possa dar trabalho. Agora, isso tem que ser entendido, que ele não valeu só quando estava bem, quando estava produzindo, quando estava criando patrimônio para a família, não é só aí que ele valeu. Ele agora precisa cuidados no final da vida. Mas agora, eu tenho isso é uma questão de cultura. Você falou da questão árabe, por exemplo, e cultura nem sempre se muda em pouco tempo, né? Primeiro você precisa ter a lei que venha endurecer a condição, tá? Para ele um pouco se sentir com medo daquilo que pode acontecer se eventualmente ele fizer qualquer coisa contra o idoso. E depois é uma questão de cultura. Eu lamento muito que de uns 20 anos atrás você via as pessoas, quando ia falar com os pais ou com o avô, velho, tal, quer dizer, perdeu aquela coisa do nosso tempo, bença pai, bença mãe, bença avô, bença avó, o senhor, a senhora. Quer dizer, tinha toda essa relação. Hoje, lamentavelmente, nós não temos mais isso. Então, as pessoas estão vendo o idoso meio que alguma coisa como descartável, e não pode ser assim. Uma sociedade que caminha nessa direção não será uma sociedade feliz, uma sociedade construtiva, pelo contrário. Deputado, além dos idosos, outro foco do senhor aqui na Câmara são os deficientes. Eu sei que teve um evento em relação a deficientes, né, em setembro. Como é que está a luta por mais direitos também para essa parte da população, para os deficientes? Os deficientes também são um outro grupo de pessoas na sociedade que, lamentavelmente, as pessoas também não veem com muito cuidado. O deficiente, ele não é deficiente porque ele quis ser deficiente, correto? Ele nasceu com uma deficiência, ou ele teve uma deficiência no caminho da vida. Sim, adquiriu. Independeu dele, portanto, ele precisa ser entendido como uma pessoa normal. O deficiente não é alguém que você põe ali e fala, vou colocar, vou pôr comida na boca e vai deixar aí. Não, o deficiente tem vida. O deficiente tem cabeça, o deficiente está funcionando, está trabalhando. E a pior coisa que uma família pode dar a um deficiente é exatamente o desprezo. Olha, é deficiente, deixa aí, nós vamos passear, mas deixa ele no cantinho lá, deixa ele em cima da cama. Não. Tenta colocar esse deficiente na condição de pessoa que tenha, porque é uma pessoa normal, é uma pessoa que está ali pronta para estar no convívio da família. Essa preocupação a gente tem tido também, ela de forma muito forte. Nós tivemos aqui agora, o mês passado, quando comemorando aí também o Dia da Pessoa com Deficiência, nós trouxemos o pessoal aqui de Brasília, o pessoal do Paralímpico, por exemplo, para que pudéssemos homenageá-los aqui. Temos feito tudo o que é possível para inserir essas pessoas e mostrar à sociedade e mostrar à família que ela precisa ter cuidados especiais, sim, mas ela precisa ter normalidade dentro de casa para cuidar de uma pessoa com deficiência. No caso dos deficientes, também é preciso uma mudança cultural? É preciso a mudança nas duas situações. Se nós não tivermos a mudança de cultura, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E outra coisa, as pessoas têm que entender, todos um dia se tornarão idosos, a não ser os que morrerem mais cedo, mas fora isso todos se tornarão idosos. E todos um dia poderão ter alguma deficiência. Então, isso é também plantar um pouco para o futuro. Quem planta vento vai colher tempestade. Então, aquilo que nós semearmos é aquilo que nós vamos colher. Então, vamos semear isso no idoso, na nossa fase de vida, quando podemos cuidar de um idoso, quando podemos cuidar de um deficiente e assim por diante. Ok, deputado, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado e quero muito que cada um de nós tenhamos cada dia mais consciência de que os nossos idosos e os nossos idosos e os nossos deficientes precisam muito de cada um de nós. Tomara, deputado. Eu conversei com o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo. Eu sou Cláudio Ferreira, espero você na próxima edição do Palavra Aberta.